Um educador, ele fez a seguinte referência a muitos adolescentes. Essa matéria saiu na revista Época da semana passada. Os adolescentes são fascinados pelas ferramentas da era digital. Eles não desgrudam do celular, vivem digitando mensagens de texto, menos os nossos, eles devem estar falando de outros jovens. Passam horas escrevendo em seus blogs, navegando na web ou absortos nos videogames. Para esse educador, ele diz que a nova geração de adolescentes, tanto na América do Norte, Latina, os países de um modo geral, a informação em que eles mergulharam tem feito com que eles vivam, diz esse educador, e se relacionem entre si 24 horas por dia, 7 dias da semana, totalmente envolvidos só com ele mesmo, ao ponto dele se referir principalmente a alguns dessa geração como adolescentes que vão ter problemas, muitos problemas, pelo resto da vida. Quando eu ouvi, ou melhor, li essa matéria, e pensei justamente na frase, totalmente envolvidos unicamente com ele mesmo, envolvidos só com ele, me veio à mente também tantas pessoas que estão envolvidas, não só com a internet, não só com as mensagens de texto, seus blogs, ou qualquer outro tipo de pesquisa que façam, ou consulta, ou vídeos que buscam, mas há tantas pessoas envolvidas nesse momento com coisas que estão destruindo a sua vida, mas principalmente estão totalmente envolvidos com as trevas e não sabem. Vivem em cidades onde a luz reina, mas eles estão mergulhados nas trevas. Pessoas que estão completamente escravizadas pelo pecado, tão envolvidos que a palavra de Deus faz menção deles dizendo, já estão mortos em seus próprios pecados e delitos e não sabem. Eles têm o seu nome já escrito, mas não no livro da vida, na condenação eterna e não sabem. Pessoas que estão envolvidas com todos os tipos de informação, mas a mais importante, a mais preciosa, eles não têm conhecimento, estão completamente nas trevas. E se eles não vierem ao conhecimento da verdade, se eles não tiverem uma única oportunidade de ouvir de Cristo e receber a Cristo, eles um dia estarão totalmente envolvidos pelo lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna, e não sabem. E eu fiquei pensando nesse assunto e lembrando justamente dessa oportunidade quando poderia falar com vocês a respeito desse mesmo assunto totalmente envolvido. O que nós, como salvos, luz do mundo, sal da terra, estamos fazendo para tirar as pessoas do inferno? O que nós estamos fazendo para que as pessoas que estão perdidas, ouvindo de Cristo pelo menos uma vez e tendo a oportunidade, de fato sejam salvas e tenham o seu nome escrito no livro da vida? O que nós estamos fazendo para que as multidões venham de fato ao conhecimento da verdade? E aí nós temos que voltar e olhar para nós mesmos. Muitas pessoas estão envolvidas com coisas boas, o estudo, o trabalho, mas que se tornam ruins quando essas têm o primeiro lugar em suas vidas. Muitas pessoas estão envolvidas com projetos que vão render muito futuramente na vida deles, financeiramente, profissionalmente, mas não estão envolvidos com a principal causa e a principal obra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Queremos deixar
3 textos nessa noite com você. O primeiro, Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, são palavras do próprio Senhor, e ele disse de maneira bem clara. Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que eu consigo ver nesse texto? Deus totalmente envolvido num projeto que nasceu no seu coração para salvar os homens da condenação eterna. Sabe o que eu consigo ver nesse texto? Deus tão envolvido ao ponto de ter amado a todos nós e dar o seu Filho para que a gente, crendo, a gente tenha a vida eterna. Deus, ele se envolveu tanto que esse envolvimento foi total, sem qualquer reservas, 100% de entrega. E Deus, quando mostrou esse amor por cada um de nós na cruz do Calvário, ele ainda foi além, porque ele confiou para cada um de nós, ou a cada um de nós, esta obra que nós devemos estar realizando. E ele justamente se envolveu tanto, que ele está dizendo nesse texto, quando o Espírito Santo for derramado, então vocês vão estar envolvidos de tal maneira com esta obra que serão minhas testemunhas. E proclamarão, e anunciarão, e levarão essa mensagem àqueles que estão sem salvação. Comece onde você está, mas tenha como meta os confins da terra. A obra de Deus, ela tem que ser feita dessa maneira. Simultaneamente, ela tem que ser feita aqui e nos confins da terra. E o Senhor, ele chama a cada um de nós. Ele capacita cada um de nós. Ele qualifica cada um de nós no poder do seu Santo Espírito para realizar esta obra. E ele não espera um envolvimento parcial. Ele não espera um envolvimento por algum tempo. Deus, ele espera que aqueles que o amam, de fato estejam totalmente envolvidos no alcançar aqueles que estão perdidos sem Cristo e sem salvação. Paulo, ele expressa isso de uma maneira tremenda, quando lá em Atos, também capítulo 20, versículo 24, e esse é o segundo texto que eu quero deixar com vocês, ele disse no capítulo 20, versículo 24: em nada tenho a minha vida por quem tem a sua vida totalmente envolvida no maior projeto que o mundo já conheceu, pode ter certeza, não tem a sua vida por preciosa. Essa pessoa, na verdade, vai estar vivendo como Paulo, ele compartilha aqui dizendo: contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o que, amados? Testemunho da graça salvadora de nosso Senhor Jesus. Amém? É isso que a palavra nos ensina. Eu vou dar poder e vocês vão ser minhas testemunhas. E agora, totalmente envolvidos, vocês vão testemunhar do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho, as boas novas, está fundamentado justamente no fato de Deus ter nos amado, Cristo ter tomado a forma humana, habitado entre nós, ter dado sua vida por nós, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele voltará, disse o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras. E nós precisamos testemunhar. Precisamos ter esta mensagem
para aqueles que estão sem Cristo e sem salvação. Falar sobre um assunto como esse, totalmente envolvido, é algo que com certeza nós todos precisamos estar prontos para falar, testemunhar. Mas nem sempre foi assim, de fato, na vida, talvez, do casal. Nem sempre esse projeto esteve no coração deles. Na verdade, começou primeiro no coração de Deus, eles não sabiam. Na verdade, totalmente envolvido foi algo que Deus planejou, Deus arquitetou, Deus sonhou e Deus realizou. Amém? E uma coisa é certa, eu sou testemunha de algumas 2 ou 3 noites ou dias na adolescência do André, quando choramos com seus pais. Não esqueço de uma vez quando, em choro de madrugada, 5 horas da manhã, o Faustino me ligou e o André estava na noite. Tinha entrado numa confusão e não levou a melhor, não. E o pai estava abalado, chorando. Oramos, conversamos, falamos com o André. Outras experiências não tão boas também vieram. Mas sabe o que Deus fez? Deus, ele continuou fiel. Deus, ele continuou com seus planos. Deus, ele fez com que muitas outras situações fossem ainda vividas, experimentadas. E orando com seus pais, orando como pastor, ministrando nessa vida, acompanhando, finalmente o Espírito de Deus encontrou a liberdade para começar a agir. E se ele estava envolvido com as trevas, agora em Cristo ele passou a estar envolvido com a luz. Se ele estava envolvido com o pecado, agora ele em Cristo está envolvido com a santidade. Se ele estava envolvido com o diabo e não sabia, agora ele está com Cristo e enfrenta o diabo sabendo que a vitória é certa. Se ele estava envolvido com tudo aquilo que eram as fraquezas da sua carne, andando em espírito, ele está envolvido com o Senhor de uma maneira que pode estar realizando a obra segundo a própria vontade do Senhor. Falamos isso para a glória de Deus. Falamos isso para que o nome do Senhor seja honrado. Falamos isso para que ele se humilhe ainda mais, vigie ainda mais, e não dê brechas e nem lugar para o diabo. Ele precisa continuar, você, André e Maria Alice, envolvidos, filhos, envolvidos com uma obra que nasceu no coração do nosso Deus, envolvidos num projeto de confiar para nós homens, pessoas tão pequenas, tão mesquinhas às vezes, tão egoístas, o direito de poder nele ter a palavra e falar, creia e será salvo tu e toda a tua casa. Ele confiou algo que os anjos gostariam de poder fazer, só falar, anunciar, proclamar, dar testemunho, é o que o Senhor espera não só de vocês, mas Ele espera de cada um de nós. Por último, Paulo, ainda, falando aos Gálatas sobre a sua experiência, sobre a sua vida ministerial, ele disse de maneira muito clara aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o seguinte: já estou crucificado com Cristo. É como se ele estivesse afirmando: eu estou totalmente envolvido com o meu Cristo, com o enviado de Deus, e que agora me envia para testemunhar e para falar. Paulo, ele não para aqui. Ele diz que esse envolvimento significa: eu não vivo mais para mim mesmo, mas agora eu estou tão envolvido que é Cristo que vive em mim. Mas ele tem uma visão tão clara e tão profunda do que o Senhor confiou, que ele diz assim: e agora a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus. Quem está totalmente envolvido
Vive para o Senhor. Vive no Senhor. Vive para o cumprimento dessa maior obra que existe. Vive para ser um missionário, para ser uma missionária, um evangelista, para tirar pessoas das trevas. E é por isso que Paulo, ele diz, eu vou viver dessa maneira, por aquele que me amou tanto e se entregou por mim, não obstante ao fato de eu mesmo ser um pecador. Então nós aproveitamos a oportunidade para também falar com vocês e perguntar: você está envolvido exatamente com quem, ou com que, ou no que? Porque uma coisa eu tenho certeza: não há uma pessoa entre nós que não esteja envolvido. Todos aqui nessa noite estão. É possível que exista alguém, só Deus sabe, envolvido ainda com as trevas. Talvez envolvido com pecados que Cristo já pagou o preço para que você dele seja liberto. É possível que você esteja envolvido com vícios. É possível que você esteja envolvido com tantas coisas que te afastam mais ainda do Senhor. Mas o projeto de Deus nasceu e foi consumado pelo Senhor Jesus Cristo para que você não esteja mais envolvido pelas trevas, envolvido pelo poder do pecado, envolvido na carne, sendo por ela dominado. O que o Senhor ele propõe é que você esteja agora envolvido pela luz. Seja luz e tenha o seu nome, recebendo Jesus como seu Salvador, escrito no livro da vida. É a proposta dos céus. É a proposta de Deus. A pergunta é: qual a sua decisão? Se você está nas trevas, por ela você está envolvido. Mas se você está em Cristo, porque aceitou o sacrifício dele por você na cruz do Calvário, então você vai estar envolvido pelo poder de Cristo, e nem Satanás poderá tirá-lo das mãos do Senhor. Amém? Nem a nossa carne nos impedirá de estarmos tendo a vitória, porque andando no Espírito nós venceremos. O que o Senhor ele quer é que você permaneça envolvido, mas agora com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão, com a salvação que ele tem para dar. Se você é salvo, o que ele espera de cada um de nós é um envolvimento total, é um envolvimento incondicional, é falar e anunciar o Senhor Jesus. Hoje pela manhã, para a glória de Deus, eu tive 2 oportunidades de falar do meu Senhor Jesus. E uma paz, uma alegria, uma satisfação, um senso de missão cumprida pôde novamente tomar conta do meu coração. Nas 2 ocasiões, falei no cartório onde eu estava fazendo alguns casamentos como juiz de paz, e ali eu falei do Senhor Jesus, e ali eu procurei fazer com que aquelas pessoas entendessem que há esperança, há salvação, há perdão, porque Deus se envolveu tanto no projeto de salvar o homem, que ele só quer que o homem creia, e ele será salvo. E disse para aquelas pessoas: tomem a sua decisão ainda hoje. E eles queriam continuar ouvindo, mas outros deveres me chamavam. Depois me chamava. Depois uma outra oportunidade. E novamente a alegria, a paz, de falar com 3 funcionários do cartório do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que nós estávamos fazendo? Estávamos dizendo naquele momento: Senhor, eu estou aqui, tenho a oportunidade de fazer algumas coisas como privilégio que o Senhor me dá, mas o maior deles é estar envolvido justamente com essa obra. Muito obrigado, Senhor. Meu amado, você já é salvo, selado com o Espírito Santo de Deus, tem a espada na mão, a palavra de Deus. Deus quer te usar. E qual é a sua decisão? Você está envolvido realmente com o Senhor, com a nossa missão,
que é justamente trabalhar. A nossa missão é missões. Missões significa ir. Missões significa anunciar. Significa proclamar. Estar envolvido de tal maneira que eu não vou deixar passar uma oportunidade. E vou para onde o Senhor quer que eu vá, falar e anunciar o amor de Deus. Esse educador que critica de maneira muito dura os adolescentes que não param de digitar as suas mensagens em celulares, mesmo em igrejas e dentro de cultos, ninguém se engane. E aqui não é diferente, aqui deve ter gente assim também. Esse educador que disse que as pessoas não param de escrever em blogs, que não para de visitar a web, que não para de navegar em tantos outros tipos de ofertas que existem por aí, ele chama de pessoas alienadas. A palavra é tão dura que eu não quero acrescentar nada, mas ele diz que muitos de 16 anos é um idiota. Porque estão totalmente envolvidos. Ele fala, são perfeitos idiotas. Isso é duro, porque estão envolvidos com algo que está consumindo totalmente o seu tempo, a oportunidade de conversarem com seus pais, ouvirem seus pais, sentarem à mesa, se relacionarem, sair e conversar com amigos, pessoas que hoje têm uma juventude firmada apenas no computador. E tantas outras situações. Como você está, filho? Em que realmente você está envolvido? É no projeto estabelecido por Deus? É na vontade do Senhor? Eu não estou condenando essas ferramentas quando elas são usadas de fato de maneira certa e para a glória de Deus, elas são uma bênção. Amém, amados? Mas na maioria das vezes elas não são. Na maioria das vezes não são. Mas não só isso. Então eu gostaria que você pensasse e tomasse a sua decisão de estar totalmente envolvido com o Senhor da glória, da graça, o Senhor do amor, da misericórdia, do perdão, da salvação, da restauração, da transformação, da libertação, porque é isso que o Senhor, Ele faz. E é assim que Ele trabalha em nossas vidas. Que você tome a sua decisão. E que você seja uma das pessoas usadas por Deus. E se navega por aí, se escreve por aí, se manda textos por aí, olha, eu espero que você, como filho da luz, possa estar de fato usando essas ferramentas como filho da luz. Amém, amados? Totalmente envolvidos. Usando, mas de maneira consagrada, santa, sendo sábio, prudente, para que o Senhor use a sua vida. Use todas essas ferramentas para a sua glória. Vamos orar. Curvemos nossas cabeças. Bondoso Deus, quero agradecer nesse momento pela vida do André e da Maria Alice. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor certamente ainda fará. Nós louvamos o teu nome. Eu peço, bondoso Deus, que esse trabalho, esse projeto, esse CD, ele em primeiro lugar seja sempre para a sua honra e para a sua glória. Use, Senhor, esse CD como um instrumento nas tuas mãos para a salvação de vidas, para que crentes também sejam edificados, desafiados a cumprirem a maior obra do mundo, missões. Eu peço, Pai de amor, no poder do teu Santo Espírito, que liberte aqueles que estão envolvidos com Satanás, envolvidos com as trevas, envolvidos, ó Deus, com pecados que estão escravizando-os. Eu intercedo, ó Deus, por essas vidas, para que o Senhor tenha total liberdade de agir e de envolvê-los, para que envolvidos amanhã na tua obra, eles possam ter frutos que saltem
para a vida eterna. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus.